E aí, bom, então, hoje a gente vai falar sobre esse monitor, é o Centauri CR27. Ele chegou pra mim da Pichau faz uns 4 dias, mais ou menos, e eu esperei esse tempo pra gravar esse vídeo pra eu poder testar ele. Inclusive, dessa vez eu testei o potencial máximo desse monitor. Isso quer dizer que eu ativei o HDR dele, deixei nos 165 Hz e testei em alguns jogos pra sentir realmente a diferença que você tem um monitor de Quad HD, IPS e esse 165 Hz. Queria ver o que realmente traz assim de diferente. Eu já usava um monitor muito parecido com ele, inclusive agora tá lá no setup da minha namorada, que no geral as características são todas parecidas, porém esse aqui é IPS e eu senti a diferença. Eu quero falar dessas coisas que eu acho mais importantes em seções do vídeo aqui, e antes de a gente continuar eu vou mostrar aqui pra vocês como é que foi o unboxing dele, e a gente continua daí com as especificações técnicas. Bom, vejam aí como é que foi o unboxing, que é um dos mais fáceis que eu já tive de monitor. Bom, então, para começar, eu vou passar rapidamente as especificações técnicas dele, e aí mais pra frente eu me aprofundo nas coisas que eu acho mais importantes, porque, cara, pra mim, esse tipo de monitor é quase indispensável hoje em dia. Eu me acostumei muito com o que ele oferece, eu digo isso porque como eu utilizava um parecido já há alguns meses, as características que ele oferece eu acho extremamente importante, mas é isso, bora continuar aqui. Então, vou começar pelas primeiras impressões que eu tive dele no início, que é que ele tem um design um pouco mais robusto, eu diria. Por exemplo, as bordas dele são bem grossas, e aqui também na parte do monitor ele também tem uma borda mais grossa. E bom, eu diria que isso é uma questão assim de gosto, pra mim não faz muita diferença, mas isso se reflete nele todo, né? Então na construção inteira dele ele vai ser mais robusto, até mesmo nesse suporte, né? Que como vocês podem ver, ele é todo de metal, é bem resistente e o pé dele é bem grande. Inclusive eu gostei bastante do suporte de encaixe, é bem fácil de colocar e de tirar, é só pressionar esse botãozinho aqui pra remover, né? E outra coisa que eu gostei aqui atrás é esse organizador de fios. O que eu tô fazendo, deixa eu botar o monitor mais pra trás, porque senão não dá alcance do fio aqui. Bom, eu passo o fio aqui por trás, ó, e depois eu encaixo ele aqui dentro. E aí ele fica bem escondidinho, quase não dá pra ver. Isso aqui prende, que é uma beleza também. E bom, como vocês já devem ter visto, ele tem LED RGB aqui atrás. Ele tem alguns modos até. Eu vou mostrar depois nas configurações como é que você troca isso, né? Mas esses LED aqui são bem fortes, tá? Eles realmente conseguem iluminar um pouco a parede. Que outros monitores que eu testei, tipo, o brilho era tão fraco que não chegava nem a iluminar a parede. Mas ainda assim, vai competir com esses LEDs que eu tenho e aí quase não vai iluminar muita coisa. Depende muito da distância que você deixar dele da parede, né? Bom, aqui embaixo, outra coisa que eu acho importante, até por causa do meu monitor antigo, que os cabos ficam conectados mais pra parte de cima e aí não fica visível aqui embaixo, que acontecia no meu monitor antigo do cabo ficar visível aqui. Eu acho bem estranho isso, o design que eles escolheram naquele outro monitor e nesse aqui não, esse aqui fica bem escondidinho. Quando você puxa pra cima, o cabo não fica visível. Aí outra coisa é o suporte ser no meio, que eu também valorizo isso, porque quando você tem esse suporte VESA muito embaixo, se você tiver um suporte como esse aqui, ó, que ele é gigante, ó, dá pra ver que ele é um negócio enorme. Se esse suporte ficar muito embaixo, fica visível também. E aí acaba que você não pode usar suportes como esse daqui, que vão atrapalhar o visual, né? Aí esse cara aqui, ó, é menorzinho. Ou você conseguiria usar esse daqui, né? Mas um grandão como esse aqui, não. É um detalhezinho que eu acho muito importante você prestar atenção na hora da construção do monitor, né? Bom, de resto, outra coisa que eu acho importante é a gente ver o tamanho do pé, né? O
quão pra frente ele vem. Vem pouca coisa, o meu outro é um pouco menor, mas assim, esse aqui já chega a ser de um ponto que não atrapalha tanto. Mas no geral eu sempre recomendo você utilizar um suporte, né? Porque querendo ou não, isso aqui atrapalha um pouco. E aí esse suporte também tem ajuste de ângulo, então como vocês podem ver, eu posso deixar ele bem inclinado, tanto pra cima assim, né? Quanto um pouco pra baixo, ó. Ele ficou um pouquinho inclinado assim. Eu gostei bastante, eu tô usando no pé, né? Eu gosto bastante de usar ele inclinado. Eu acho que a sensação de jogar desse jeito é um pouquinho mais confortável quando tu tá fazendo competitivo, né? Tu fica bem perto aqui do monitor e tu consegue ter uma ampla visão e ele fica um pouquinho mais confortável na vista. Bom, aqui embaixo a gente tem uns botões, eles são inferiores, né? E ficam bem visíveis, é fácil de você enxergar o que tu tá fazendo aí no escuro. Inclusive, já que a gente tá aqui, a gente pode configurar também, ó, algumas coisas importantes, que é no display a gente consegue trocar o LED lá atrás. Então por aqui dá pra gente colocar em 3 cores ou em respiração, que também é RGB, fica trocando. E se preferir você pode desligar o LED. Mais embaixo a gente pode ver aqui que ele tem volume, ele tem uma caixinha de som interna, mas assim, é mais pra quebrar galho, né? Porque assim, não é uma experiência muito boa você ouvir o som diretamente de monitor assim, né? Isso no geral, todo monitor tem uma caixinha de som mais pra quebrar galho. Somente em televisão você vai ver uma caixa de som boa. Bom, continuando, aqui vai ter duas opções que eu considero as mais importantes, né? Que seria o Adaptive Sync, que é basicamente o V-Sync do monitor. O negócio fechou na minha cara. E outra seria o HDR, né? Como vocês podem ver, tá ligado, e eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas eu deixei ele ligado quase todo o tempo que eu fiquei usando esse monitor. Bom, mas por fim, a parte mais importante sobre o monitor, que seria o que ele entrega em questão de qualidade, né? Então a gente vai ter aqui a tela de 27 polegadas, aquela ali é de 24, para vocês terem uma pequena comparação, o tamanho. Eu acho que isso aqui faz uma boa diferença, eu acho que se encaixa um pouco melhor no aspecto de visão. O de 24 é mais interessante você ficar bem perto, já o de 27 te dá uma possibilidade de jogar um pouquinho mais para trás do monitor. E aí vem uma coisa que eu acho muito importante em monitor de 27, que é ser Quad HD. Na minha opinião, um monitor de 27 polegadas tem que ser Quad HD. Os Full HD são legais, mas você vai ter um pouco de perda visual, né? Porque vai começar a ser visível a quantidade de pixels que tem na tela, né? Porque quanto mais você esticar essa resolução, mais visível vai ser os pixels. Então, se você colocar em um monitor de 1080p e no monitor de 27 polegadas, vai ficar mais visível os seus pixels, né? Então eu vou aproximar a câmera aqui pra vocês verem. E olha só, dá pra gente enxergar um pouco os pixels. Eles são esses detalhezinhos brancos que aparecem no meio do cinza, ó. É realmente bem pequenininho. Agora deixa eu arrastar essa tela pra cá, e aqui a gente vai ver o tamanho do pixel desse monitor aqui, ó. Como dá pra ver, é um pouquinho maior do que desse daqui, ó. Pouca coisa, só que quanto maior a sua tela, mais esses pixels vão ter que se esticar pra caber ali, né? Então, bom, eu diria que se você vai pegar um monitor de 24 polegadas, 1080p já tá ótimo. Já de 27, seria legal conseguir um de Quad HD. E aí que entra um pouco de raridade, é difícil achar monitor de 27 Quad HD por um bom preço. E no caso esse aqui tem um bom preço, tá? Em todo o tempo que eu dei uma olhada nele, ele tava por volta desse preço, 1.350, mas provavelmente você deve conseguir uma promoção nele ainda, baixar um pouco mais o preço. Inclusive tem umas lives da Pichau, você pode ir lá na live da Pichau, pedir desconto nesse monitor e talvez eles consigam baixar um pouco ainda mais o preço. E aí outra coisa sobre o preço, tem um modelo dele branco, que é exatamente igual, só termina com o W no final, que é de white, né? Ele também baixa por mais ou menos o mesmo preço, porém tá indisponível em estoque agora, né? Esse branco inclusive é muito bonito, e é o que eu ia receber, porém acabou muito rápido o estoque, cara. Esse cara tá vendendo muito bem. Ah, e outras coisas, né? Um MS, monitor gamer geralmente roda por um MS. Ele é IPS, que é diferente do meu outro monitor, que é painel VA. O IPS vai ter uma pequena vantagem em questão de saturação e contraste. E por fim, ele tem 165 Hz, né? Que para jogar jogos competitivos é muito bom. E a gente tá começando no PC a chegar nessa moda geral que todo o monitor tem por volta de 144 para cima, né? Esses monitores gamer, né? Então, o ideal é que você já consiga pegar um desse assim, mesmo que seu PC não aguente, porque no futuro você pode conseguir rodar até com tecnologias novas e tal, ou fazendo um upgrade. Então é sempre bom você já mirar no monitor com mais hertz de atualização. Inclusive, até uma coisa que eu quero falar, que esse aqui é um monitor para ser o seu principal, né? Um monitor que você vai utilizar para jogar. Porque existem outras opções que eu acho muito interessante você ter um monitor secundário com uma resolução menor, com menos atualização. Até porque você não quer que ele fique pesando muito para sua placa de vídeo. Até aquele outro monitor ali que eu recebi da Pichau também, ele tem mais essas características para ser um ótimo monitor secundário. Mas esse cara aqui é para ser o seu principal. Bom, mas se você estiver pensando em comprar esse monitor ou qualquer outro produto pela internet, não vai se esquecer de ativar o Cuponomia. Cara, com Cuponomia você vai conseguir um descontinho muito bom, que no caso da Magalu é de 2%. E se você fizer os 2% aqui desse valor, você vai conseguir uns R$27, que já é o valor de um lanchezinho.
Mas o que eu acho da hora é que o Cuponomia vai te dar mais opções. Por exemplo, o valor final com o Cuponomia vai ficar de 1.334, que é ainda mais barato que na Pichau. E ainda por cima, com o Cuponomia, você consegue conferir os cupons que tem disponível no dia. E se for a primeira vez que você vai comprar naquela loja, você ainda consegue um cupom exclusivo do Cuponomia, com um ótimo valor. E como eu falei, o Cuponomia oferece desconto para muita loja, então eu recomendo você sempre manter instalado. Tem dias até com super cashback de 10% para a loja toda, isso é muito bom. E ainda por cima, o Cuponomia tem um sistema de dica e ganhe. Então se você acessar pelo link da descrição, você já vai participar e ganhar R$5. E também você pode indicar outros amigos para ganhar um pouquinho mais. Bom, mas era isso daí. Muito obrigado, Cuponomia, por patrocinar esse vídeo de hoje. E muito obrigado a vocês que me acompanham. Vamos continuar com o vídeo. Bom, mas dito tudo isso, vamos para minha experiência de review dele mesmo, que eu vou dar minha opinião de uso nessas características que eu acho mais importantes, né? Bom, começando pelos testes no geral que eu fiz nele, e cara, ele tem pouquíssimo Ghost, ou quase nada, porque assim, pro que eu estou acostumado, isso aqui é quase nada de Ghost, porque realmente aquele meu outro monitor, painel VA, ele tem muito Ghost, e esse aqui ele quase não tem. Aqui em 40 Hz acaba que fica bem visível, né? Porque 40 Hz é muito pouco, mas no padrão, se tu estiver jogando a 165, tu quase não vai ver nenhum Ghost. E aqui em outro teste, que eu acho muito importante, a gente vê logo de quando chegar o monitor, se tem algum defeito de fábrica, ou principalmente a qualidade dele, né? Se ele realmente vai apresentar uma boa qualidade de construção. Bom, esse aqui a gente consegue ver um pouco a definição dele. Pessoalmente, tá perfeito aqui pra mim, tá? Dá pra ver certinho a resolução das linhas aqui. Então, no vídeo não vai ficar muito bom, né? Mas pra mim tá bem certinho. Próximas coisas que eu acho importante, a gente vê se tem defeito nos pixels. E outra coisa é vazamento de luz, porque aquele monitor, ele tem muito vazamento de luz, eu acho bem feio. E esse aqui não tem, tá? Mas o painel IPS justamente é um pouco melhor e já evita esse tipo de coisa. Vazamento de luz é basicamente ficar umas manchas brancas. É parecido com isso daqui, ó, que vocês estão vendo, mas isso aqui é o reflexo da minha camisa branca, né? Mas vazamento de luz ficaria assim, uns pontos brancos saindo de luz de LED. E não, esse aqui não tem. Não dá pra ver muito bem porque a minha luz tá ligada e fazendo reflexo, né? Mas não tem na minha visão. Inclusive tá cheio de dedo na tela. Ah, vem esse paninho aqui pra limpar. Só que também é bom você passar um limpa-monitor aí, porque só passando paninho não é o suficiente, ó. Tem que tirar uma coisa pra tirar a gordura, né? Bom, continuando, esses outros testes também pra ver se não tem um defeito de pixel morto. E bom, acho que é muito difícil vocês conseguirem enxergar alguma coisa, mas eu vejo que não tem nenhum pixel morto, né? Aí tem outras variações de cores nesse teste aqui, e outro que eu acho muito importante é a uniformidade. Esse teste aqui é pra você ver se não tem nenhuma variação. Tipo, daqui de longe aqui dá pra ter uma noção. Se tivesse uma variação, alguns pontos estariam mais escuros. Eu sei disso porque aquele monitor também tem isso. Ele fica com umas manchas escuras aqui, ó, nos cantos da tela. É bem esquisito e dá pra ter essa noção de que se aparecer uma tela cinza, vai dar pra ver esses pontos diferentes que ficam mais escuros. E de novo, o painel IPS tem uma qualidade melhor de monitor mesmo, então você não vai ver esses problemas. Bom, esses testes eram o que eu acho mais importante. Agora, outra coisa que eu quero mostrar são as configurações que eu fiz. Eu fiz algumas alterações. Então, a gente pode ver aqui, ó, que eu coloquei um pouco mais de contraste, um pouco mais de vibrance, que é basicamente uma saturação. Eu faço isso porque eu gosto, tá? Não é necessário. Mas eu vou manter aqui pra gente fazer os testes de qualidade, pra vocês darem uma olhada, e eu vou manter do jeito que eu gosto, tá? E também tá com HDR ativo, então sua experiência vai ser diferente quando o monitor chegar. O meu tá configurado pro meu PC aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é botar o jogo que eu tô jogando no momento, que é o Cyberpunk, que acabou de atualizar. E, cara, o gráfico tá muito bonito. Então vai ser muito bom pra gente experimentar o HDR aqui e pra eu mostrar pra vocês a qualidade do monitor. Inclusive, já pra quem não sabe o que é o HDR, basicamente é um ajuste automático de contraste e saturação do seu monitor. Ele vai ficar se adaptando para cada situação e cada momento, ajustando os pontos de brilho e escuridão. E sinceramente eu tô aprendendo a utilizar, faz muita diferença, realmente eu acho que foi uma qualidade muito melhor, porém dá muito trabalho configurar algumas coisas. E em alguns momentos tem umas falhas, eu quero aprender mais sobre isso, talvez eu traga um vídeo sobre isso para vocês. Bom, o jogo tá aberto e claro, eu não vou conseguir passar a experiência para mim, né, porque a minha resolução vai ser melhor e ainda por cima eu consigo ver sem a perda de pacote do YouTube, né? Mas, cara, vocês vão ter uma noção de como é que é as cores aqui. Ih, caramba. Bom, cheguei mais ou menos onde eu queria chegar, que é uma parte um pouco mais iluminada da cidade. E, cara, vocês podem ver quantas variações de ponto de luz e contrastes que a gente vai ter. São muitas coisinhas aparecendo na tela, muitas cores. E eu acho que é aí que o HDR brilha, literalmente. Ele vai regular um pouco essa quantidade de luz excessiva que vem no seu monitor. Ele vai equilibrar muito o contraste que você vai ter, pra nada ficar muito estourado, pra ter mais variedade nas cores. Cara, é muito difícil explicar, mas o HDR realmente faz muita diferença aqui. No caso, eu ativei o HDR no monitor, no jogo e no Windows. São 3 lugares que tem que ativar pra funcionar certinho. Olha ali o cara bugando já. E, mano, eu joguei a primeira vez Cyberpunk em um monitor de 24 polegadas, 1080p, com uma 2060.
que agora eu posso jogar de novo com uma 3080 e com esse monitor aqui, e cara, a diferença é enorme. Inclusive já vai entrar aí um aspecto que eu acho importante falar, é que assim, Quad HD para 165 Hz é realmente bem difícil você rodar, vai ser necessário uma placa de vídeo um pouco melhor, mas se você estiver jogando um jogo competitivo, por exemplo Overwatch, que eu testei, né, em uma 2060 a 165 Hz em Quad HD roda, tá? Não é a coisa mais impossível do mundo, opa, não é impossível uma placa de vídeo um pouco mais de entrada rodar, só que vai ser necessário baixar as configurações, né, e no meu caso aqui, ó, deixa eu ligar aqui as configurações aqui, ó, a gente pode ver que tá rodando a 60 FPS ali, mais ou menos, porque tá, tipo, tudo no máximo, então é realmente difícil rodar nessa resolução toda, mesmo com a minha 3080 aqui. Então, esse carro ali é parecido com o meu, hein? Bonitinho. Tá, então tenha noção de que para rodar num monitor desse, realmente vai ser necessário uma placa de vídeo muito boa, ou baixar as configurações de qualidade, né? Você baixa as texturas, baixa ali um pouco esse Ray Tracing exagerado. E, cara, só de ser Quad HD já vale muito a pena. Você poder ver as texturas em alta qualidade é muito bom. Andale. A pessoa vai com toda a velocidade do mundo. Ah, inclusive, já vamos aproveitar aqui, ó, olha só essa diferença de uma luz super brilhante para um ponto super escuro, essa diferença de ponto super brilhante para um ponto super escuro, e a gente vê alguns detalhes, iluminação, tudo isso aí, né, graças ao Ray Tracing, e também o fato do painel ser IPS ajuda bastante para você conseguir esse contraste. Eu fiz esse mesmo teste no outro monitor VA e faz diferença, como eu falei, tu acaba vendo uma boa diferença aí dessa questão do monitor ser IPS. Bom, acho que tá bom aqui pra gente ter uma noção do jogo. Eu vou desativar o HDR, botar nas configurações padrão e botar um vídeo que seja mais específico, né, porque aqui vai ser mais difícil a gente comparar, né. Bom, deixa eu fechar o jogo aqui. Então, eu vou colocar um vídeo aqui em HDR e vocês têm que ter noção que tem que procurar, tipo, o vídeo como se ele fosse HDR no YouTube, tá? Se quiser fazer um teste parecido. Porque se o vídeo não for HDR, basicamente não vai funcionar tão bem. Funciona, mas não é a mesma coisa. Bom, de novo a gente vai ter um problema aqui pra eu transmitir a sensação pra vocês. E aí também quando for botar o vídeo, você tem que vir aqui nas configurações e colocar numa resolução alta que seja HDR, né? Então essa aqui é a resolução do monitor, vou colocar a resolução do monitor mesmo no modo HDR. Tá, então eu vou deixar aqui só uns 10 segundinhos pra vocês verem a diferença com tudo ativado e depois com tudo desativado. Fiquem aí com o teste. Bom, é isso aí. Eu espero que tenha dado para ter uma noção aí pelo vídeo, porque pra mim, pessoalmente, deu pra ver bastante. Bom, o que eu fiz pra esse teste, né, é desativar tudo que eu tinha ativado, né, que foi tanta configuração aqui que eu fiz no painel, né, eu deixei tudo normal, 50-50, 50, tudo o padrão, né. E aqui no Windows eu desativei o HDR, que tava ativado aqui, ó, HDR, tá desativado, e também eu desativei o HDR no monitor. E aí essa foi a diferença, né, até pra vocês verem aí a área de trabalho, como ela tava antes, como tá agora. Acho que no jogo que mais fez diferença pra mim foi o Overwatch, a diferença é brutal, assim, do HDR ativado por desativado. Bom, tá aqui, abri o Overwatch, e cara, eu me acostumei tanto já com o HDR que eu acho muito estranho, pra mim parece que tá tudo cinza agora. Bom, vocês podem ver aí como é que tá mais ou menos a qualidade das cores. E agora eu vou ativar tudo de novo, pra gente poder ver a diferença também no Overwatch de como é que fica tudo ativado e desativado. E pra isso, a primeira coisa, eu vou aumentar um pouco o contraste, porque é o jeito que eu mais gosto de usar, e eu achei que ficou um pouco melhor com o HDR ativado, colocar essas opções. E só de fazer esse pequeno ajuste no contraste e no Vibrance, a gente já vai ter uma boa diferença, mas o principal é com certeza a gente ativar aqui o HDR, né? Então aqui, ativado por aqui, não vai fazer quase nenhuma diferença, porque você tem que ativar tanto no Windows, que tá aqui a opção, ativando, ele vai piscar a tela, e agora vai ter uma pequena diferença, já vai dar para ter uma noção que mudou um pouquinho as cores, mas ainda falta um lugar, que é no próprio jogo em si. Então a gente vai ter aqui nas opções, em vídeo, a gente vai ter que ativar o HDR, no caso não dá para ativar aqui porque eu abri o jogo com o HDR desligado, eu preciso reabrir o jogo para poder ativar ele. Então eu volto quando já tiver tudo ligado. E pronto, agora sim tá tudo ativado, e cara, eu vejo muita diferença, eu simplesmente já me acostumei com esse estilo com essa qualidade que a gente tem aqui, e pô, a qualidade das cores fica realmente muito boa. Eu fiz questão de dar bastante foco nisso aqui nesse vídeo, porque eu sinto que
com o painel VA a qualidade não ficava muito boa. O HDR, ele precisa ter bastante essa dinâmica do branco pro preto, essa variação do contraste. E quando você coloca no painel VA, acaba ficando um pouco mais acinzentado e fica difícil puxar o contraste. Mesmo nas configurações que eu fiz, porque eu fiz os testes configurando aqui também, né, aumentando um pouco o contraste. No painel VA eu aumentei mais ainda o contraste para conseguir ver mais a diferença, né? Só que acaba que não consegue trazer as cores juntos, né? O HDR ele precisa das cores abraçando junto com essa questão dessa variação do contraste. E o painel IPS entregou isso aqui muito melhor. Sinceramente, eu acho que se você não vai utilizar o HDR e se você não faz tanta questão para cores, a diferença vai ser muito pequena pro painel VA, porém, se você quer extrair o máximo da qualidade, e sinceramente o preço é muito parecido do painel VA pro painel IPS hoje em dia, eu acho que vale a pena sim no painel IPS. Até para não me contradizer, no vídeo que eu fiz sobre esse monitor secundário, que também é da Pichau aqui, né? No vídeo eu falei que não faz diferença o painel VA pro painel IPS. Como eu disse, esse é um monitor secundário. Ele já é bom para você utilizar assim como principal, porém o ideal é realmente você investir num monitor mais top de linha como esse daqui, né? É claro, se você não tiver condição, eu realmente recomendo você ir para um monitor como aquele da Mancer, que o preço dele é muito bom também, e no futuro você pode colocar ele como secundário desse jeito aqui, porque esse tipo de monitor como secundário já vai entregar tudo que você precisa. Agora, se você já tiver um monitor desse e quiser investir no principal da hora, esse monitor da Pichau é uma ótima opção. Então, por fim, a minha conclusão é que se você estiver pensando em investir para um monitor para você ter por bastante tempo, não precisa trocar depois de fazer um upgrade no PC, precisa trocar o monitor porque ele ficou muito inferior, eu recomendaria sim você guardar um pouco para pegar um monitor Quad HD. Como a gente pode ver, esse aqui é o monitor Quad HD, né, que deu esse vídeo, e a diferença de preço aqui é razoavelmente grande. Esse aqui é Full HD e VA, né? Já esse monitor ele vai ser um pouco mais caro, porém ele vai entregar essas duas coisas importantes, que é o IPS e também o fato de ser Quad HD. Ah, eu até esqueci de falar, né, mas o Quad HD ajuda muito na usabilidade do dia a dia. Como vocês podem ver, esse é o espaço que eu tenho para ver os vídeos que tem aqui no YouTube, e se eu passar para a tela 1080p, esse é o espaço que eu vou ter para ver. Diminui consideravelmente. Isso acontece no uso do dia a dia, né? Tipo, tudo que tu vai mexer, tu vai ter mais espaço em um monitor de Quad HD. Cara, chega a aumentar em 2 os vídeos que aparecem aqui. E isso muda principalmente para editar foto, editar vídeo, usando os programas, né? Que tem muita função. Esse programa da Adobe que eu uso, tem muita coisa na tela, precisa de muita informação. E é uma mão na roda ser Quad HD. Até em questão de peso para placa de vídeo, no uso do Windows não é tão difícil. Vai ser mais complicado em jogos single player, que tem uns gráficos altíssimos, mas em jogos competitivos você não vai ter esse problema, né? Aumentar esse pouquinho de resolução geralmente não vai afetar tanto o FPS. Mas lembrando, né? Você vai precisar ter realmente uma placa um pouquinho mais superior, como uma 2060, que tem lá no PC da minha namorada, ou esses modelos 3060 por aí, que vão conseguir entregar melhor esse Quad HD, né? Mas no futuro a gente vai ter aí novas tecnologias de geração de quadros, aí eu acho muito difícil que você vai ter problema de rodar os 165 Hz desse monitor, né? Mas bom, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Esse vídeo deve ter ficado bem longo, mas também é uma decisão importante aí que vocês têm que tomar. Então eu espero que tenha ajudado bastante esse vídeo aqui, pra vocês terem uma noção realmente do que entrega um monitor desse daqui. Eu sinto que faz muita diferença em questão de qualidade, principalmente pela junção do Quad HD e os 27 polegadas. Esses dois aí se abraçam muito bem, e também a combinação de IPS com HDR, né? E bom, eu tô pensando em fazer um vídeo comparando esses dois monitores aqui, uma comparação mais direta entre eles, pra gente conseguir ver realmente a diferença, mais detalhadas, do painel VA pro painel IPS. E outra coisa que eu quero fazer talvez é um vídeo sobre HDR, porque eu já procurei um pouco no YouTube pra responder as dúvidas que eu tinha e eu não achei no Brasil um vídeo especificamente como eu queria, então talvez eu faça alguma coisa assim. Bom, mas era isso pelo vídeo de hoje. Se você chegou até aqui no final, muito obrigado, cara, me ajuda muito, ainda mais num vídeo longo como esse. E aí, se quiser ver os vídeos que eu falei, comenta aí, porque vai me dar uma motivaçãozinha pra fazer eles. Bom, mas é isso, espero te ver no próximo vídeo, até mais.